Sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal, como eu sempre falo, ele apresenta periodicamente tópicos ou temas tecnológicos voltados para a engenharia de um modo geral. Hoje nós vamos falar dos rolamentos do futuro, ou seja, rolamentos sem óleo, rolamentos sem lubrificação, durante toda a sua vida, tá? Vamos fazer uma breve introdução, falar dos problemas desses rolamentos, dos problemas dos rolamentos convencionais, os avanços tecnológicos dos novos rolamentos, onde esses rolamentos são usados, quais as tendências futuras e uma breve conclusão, ok? Pois bem, como nós conhecemos, nossos rolamentos aqui tão utilizados em diversas indústrias, né? Eles são peças fundamentais em praticamente todas as máquinas. Você tem de motores, turbinas, os próprios veículos que nós usamos, a parte espacial, a indústria aeroespacial, dispositivo médico, todos eles utilizam rolamento quase que inevitavelmente. Tradicionalmente, esses rolamentos, como nós sabemos, eles precisam de lubrificação constante, seja óleo, seja graxa, tudo isso para reduzir o atrito das partes em contato, evitar desgaste e prolongar a vida útil desses rolamentos, ok? Mas talvez você não saiba, mas já existem rolamentos que não necessitam de lubrificação de toda a sua vida, tá? Esses rolamentos, eles têm o desenvolvimento em cima de quê? De materiais avançados, tecnologias de revestimento. Então você modifica o material ou você insere um tipo de revestimento que de qualquer forma essas duas tecnologia, ela substitui a função da graxa e do óleo, tá? É esse o segredo, entre aspas, por trás desses rolamentos do futuro. Então, nesse vídeo, vamos tentar entender um pouco de como isso funciona, né? Vamos, então, falar de alguns 3 ou 4 problemas aqui dos rolamentos convencionais. Mas, antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no nosso portal e que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, no nosso portal, deixa seu gostei ou deixa que não gostou. É compreensível isso, tá? O importante é a sua participação. Veja nossos outros vídeos, nós temos aí no link, temos um link aí na descrição do vídeo, com um link de uma playlist que tem diversos vídeos interessantes que talvez você goste, tá bem? Muito obrigado e vamos em frente então. Aqui nós temos a imagem de um rolamento aqui, simulando muita graxa, né, para lubrificar o rolamento. E nós temos aqui na figura seguinte, indicando que o filme lubrificante, ele reduz o contato entre as superfícies, ele evita aquele contato direto metal-metal. Então, em rolamentos comuns, como nós estamos vendo aqui, tá? As esferas, no caso aqui, esferas aqui e roletes aqui, tá? Elas entram em contato com as pistas internas e internas. Entenda-se como pista interna essa daqui e externa essa, né? E consequentemente aqui também, tá? E outro problema desses rolamentos é que esse contato ele gera um tremendo atrito. Ele gerando um tremendo atrito, ele gera muito calor e que isso desgasta as superfícies. É inevitável que não desgaste a superfície. Um terceiro problema desses rolamentos convencionais é que, de fato, a lubrificação ela funciona como uma barreira, né? O atrito ali, ela funciona como uma camada protetora para evitar o contato tão exagerado. Mas exige manutenção, troca periódica e pode falhar em ambientes extremos, como, por exemplo, alta temperatura, o vácuo, que é muito prejudicial, o vácuo, e contato com produtos químicos. Então, existe essa deficiência, essa falha, tá certo? Então, o que houve de avanço quando a gente fala rolamento do futuro, rolamento sem óleo, rolamento sem lubrificação? O que houve de avanço? Bem, para eliminar essa necessidade de óleo e da graxa, foram desenvolvidas as seguintes tecnologias, ou seja, para esses rolamentos que a gente diz o seguinte, são rolamentos que nunca precisam de lubrificação, que são esses rolamentos do futuro. Então você tem aqui a tecnologia de materiais autolubrificantes. Aqui você tem o PTFE, que é o Teflon, né, que a gente conhece, é o politetrafluoretileno, isso aqui é o Teflon. E nós temos outro material que é autolubrificante, que é o PEC, que é o poliéter éter cetona, é outro material também autolubrificante. O princípio de funcionamento é que o próprio material tem baixo atrito e não exige óleo ou graxa. Você põe ele no rolamento e ele mesmo resolve o problema, tá? E as vantagens é a simplicidade, o baixo atrito e a resistência química desse tipo de tecnologia. Outro tipo de tecnologia para poder você ter, para poder você ter acesso a essa tecnologia são as cerâmicas ou híbridos. As cerâmicas elas são muito refratárias, né, e muito duras. Então você tem aqui o nitreto de silício e o óxido de zircônio. São duas cerâmicas
que são usadas em anéis, né? O princípio de funcionamento, ela funciona em cima de anéis, esferas e anéis cerâmicos, que são muito duros, resistentes e com baixo atrito natural. Então é uma grande vantagem essa cerâmica nesses rolamentos do futuro. Ele tem o que? Alta durabilidade e suportam altas temperaturas e corrosão. A gente sabe que as cerâmicas elas são muito resistentes à corrosão. Inclusive esses dois aqui, eles são, além de resistente a atrito, eles resistem muito à temperatura, esses dois aqui, tá? O PTFE e o PEC. Esses daqui, eles resistem acima de 260 graus, tá? A terceira tecnologia e avanço que foi desenvolvida para esse rolamento são os revestimentos especiais. Nós temos o DLC, o TIM e o cromo. Nós temos esse DLC. No vídeo anterior, eu já apresentei um vídeo falando desses revestimentos aqui, desse DLC, que é o carbono tipo diamante, tá? Que ele tem camadas nanométricas, muito resistente, aquela coisa toda. Então ele é usado nos rolamentos também. E você tem o nitreto de titânio e o nitreto de cromo, que eles geram filmes muito finos, que são aplicados na superfície, criando camadas ultralisas e resistentes, que no total dispensam lubrificação. E também ele tem as vantagens de redução extrema de atrito e desgaste, e que consequentemente eles dão maior vida aos rolamentos. E como quarta tecnologia desse nosso rolamento do futuro, aplicada nesses rolamentos do futuro, são exatamente os lubrificantes sólidos. O grafite, né, que nós conhecemos, nós geralmente usamos em nossas casas o grafite, o disulfeto de molibdeno e o próprio teflon, o próprio PTFE, né? O próprio PTFE. Então, em princípio de funcionamento, esses lubrificantes sólidos, eles são embutidos, eles são enxertados no material, e durante o uso, esse lubrificante, essa lubrificação sólida, ela vai sendo liberada gradualmente durante o uso, vai se soltando, e com isso ela vai lubrificando e fazendo com que o rolamento funcione precisamente, tá? As vantagens desse lubrificante sólido é exatamente que ele funciona em condições extremas, e aqui tem um detalhe: é o único que é muito adequado para trabalhar no vácuo, são esses lubrificantes sólidos, tá? Além de alta temperatura, eles trabalham no vácuo. Aqui nós temos a representação de um rolamento ele é de nitreto de silício, tá? É um rolamentozinho, só para apresentar, para a gente ter ideia. Ele é do tamanho de uma mão, mais ou menos, aí, é um rolamento pequeno, em que o cidadão faz um teste aí para ver que realmente ele funciona, muito utilizado. Ele é de nitreto de silício, esse tipo de rolamento aí, tá? Ok? Vamos em frente então. Falando ainda de avanço tecnológico, essas comparações, né? Nós temos aqui um rolamento tradicional e nós temos dois rolamentos. Um rolamento de cerâmica e um rolamento de polímero. Aí você pergunta que é tudo a mesma coisa, né? Muito parecido. Na prática, a gente fala aqui que na prática, rolamentos que dispensam lubrificação, geralmente eles não apresentam grandes diferenças externas, né? Visíveis, eles não apresentam essas diferenças externas visíveis em relação aos rolamentos comuns. Toda a diferença, o que muda, o que faz ele ser diferente, está dentro do rolamento, ou em camadas superficiais, invisíveis a olho nu. Camadas que tem aqui, tanto nos poliméricos como nos de cerâmica, que você não percebe, tá? Ou na parte interna, ou em revestimentos invisíveis ao olho nu, tá? Lembrar também que existem os tipos híbridos. Você pode ter rolamento cerâmico metálico, metálico polimérico, cerâmico polimérico. Então existe uma combinação grande. E por falar em rolamentos híbridos, né, nós vamos ver aqui um exemplo de rolamento com anéis metálicos e elementos rolantes de cerâmica. Ele traz algumas vantagens. Eles são muito usados em trilhos de trem, né? São rolamentos que eles isolam, são isolantes de corrente parasitas por meio dos rolos cerâmicos, porque, como nós sabemos, a cerâmica, de um modo geral, ela é um isolante elétrico. E as correntes parasitas, elas causam faíscas microscópicas, desgastes prematuros e grandes falhas, principalmente em trem-balas, trens comuns, qualquer coisa que trabalha com ferro sob a terra para evitar correntes parasitas, tá? Outra coisa desses rolamentos, outra vantagem dessa tecnologia desses rolamentos, é o aumento da velocidade desses rolamentos híbridos com rolos cerâmicos, tá? A redução do atrito, da temperatura e do desgaste, e também maior vida útil, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um rolamento, né, que é usado muito em trem-bala e em trem comuns, que ele tem seu anel de metálico, né, e os seus rolos cerâmicos. Quando ele está em funcionamento, está aqui ele em funcionamento,
você tem aqui é como se, por exemplo, aqui fosse metal. De repente, se você troca aqui por cerâmico, tá vendo? Aí você vai ter entrada de correntes parasitas. Você perceba que a corrente, ela eletrifica o anel metálico, mas ela está protegida, aqui está protegido por esse sistema por causa da cerâmica. Então, a corrente parasita, ela agride aqui, mas ela não passa pelo rolamento de cerâmica, que fica funcionando normalmente aí, tá? É mais ou menos isso aqui que acontece. Você tem o rolamento de aço, onde a corrente, a corrente parasita, ela passa pelo rolamento, e você tem o rolamento de cerâmica, onde a corrente, ela não agride, ela não passa, tá? A corrente é bloqueada. É mais ou menos isso aí. Agora, um desses rolamentos são usados, né? Os rolamentos que não precisam de lubrificação já estão em operação em áreas críticas, eles não são usados em todas as áreas. Por exemplo, na área espacial, satélites e sondas, onde não é possível você trocar graxa. Imagina você trocar graxa e óleo num satélite. Então você tem aqui a antena de comunicação, onde aqui provavelmente tem um tipo de rolamento desses que não requer lubrificação. Você tem os painéis, né, os dois painéis com as duas articulações para que eles façam esse jogo. A antena também faz um jogo aí. E os painéis ele tem que ser direcionados de acordo com a posição do Sol. Então aqui você também tem o uso desse tipo de rolamento, tá? Você tem também na parte inferior do satélite uma conexão onde você vai introduzir aí instrumentos ópticos e científicos para pesquisa. E aqui também precisa de um rolamento para girar, tá? A medicina nós temos os equipamentos de ressonância magnética, onde você usa rolamento de bobina de gradiente aqui e um rolamento de mesa do paciente aqui. Então, esses equipamentos de ressonância magnética, onde graxas e óleos não podem ser usados dentro do campo magnético, tá? Dentro do campo eletromagnético, não pode ser usado, e que também, se for usado, eles contaminam o ambiente estéreo, tá? Então, eles não podem ser usados. Nós temos aqui também a necessidade de rolamentos livres, de manutenção ou que precisem de lubrificação. Imagina você ter que estar botando graxa no rolamento dentro de um campo magnético. E nós temos também na indústria química. Você tem máquinas que os rolamentos eles são expostos a solventes e ácidos, como mostra a figura aqui. Imagina essa transportadora aqui, essa esteira aqui, e esses rolamentos ele tem contato com solventes e ácidos, né? Esses solventes e ácidos eles destruiriam os lubrificantes convencionais, graxas e óleos, eles destruiriam. Então aqui é uma extensão aqui é uma extensão do rolamento, esse rolamento aqui, tá? Ok. Outra aplicação muito comum desse tipo de rolamentos é em trens balas, como a gente falou, trens balas e trens comuns, né, para proteger contra danos de correntes parasitas e evitar a necessidade de relubrificação. Então, além dessas três aplicações, lembrar que ele é usado muito nos motores de tração dos trens, tá? Ok? Pois bem, quais são as tendências futuras desses rolamentos, né? A tendência, gente, é que cada vez mais os setores adotem rolamentos sem lubrificação, principalmente aqueles setores críticos. Por quê? Setores críticos, de muita responsabilidade, que eles reduzem o custo de manutenção, evidentemente, eles aumentam a confiabilidade dos sistemas críticos, tá? E também eles diminuem impactos ambientais, já que ele elimina né, o descarte de óleo e o descarte de graxa. Então ele ajuda nisso aí. E concluindo a nossa conversa, o segredo dos rolamentos que nunca precisam de lubrificação, não é um passe de mágica, né? Isso aqui não é um passe de mágica. Aqui você tem um rolamento girando livremente, suavemente, porque ele não precisa de lubrificação e trabalha adequadamente. Isso daqui não é passe de mágica, é o quê? É um grande trabalho de engenharia, de materiais e também de revestimento de última geração. É nisso que eles se baseiam. Eles representam um passo essencial rumo a máquinas mais duráveis, confiáveis e sustentáveis. Isso aí não tenha dúvida. Desde o espaço sideral até o nosso dia a dia com máquinas comuns que a gente conhece. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero que essas informações tenham tido alguma importância para você, tá? Espero que se você não curtiu o vídeo, que você curta o vídeo, tá? Ajuda a gente nesse ponto, porque a gente só continua a existir se houver a sua participação. Um grande abraço e tchau!